Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo querido, que alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Você já abençoou sua casa hoje? Você já abençoou o seu lar hoje? Já declarou que o domínio do seu lar é do Senhor? Declare comigo, por favor. Declare: Senhor, o domínio desta casa é teu. Os 4 cantos desta casa são teus. Senhor, o domínio do meu lar, o lugar onde o coração humano é formado, o lugar de segurança, este lugar é teu, Senhor. Senhor, o domínio do nosso coração é teu. Senhor, faz a tua circuncisão, Pai, em nosso coração. Nós te damos o domínio do nosso coração a ti, Pai. Senhor, damos o domínio dos nossos olhos a ti. Damos o domínio da nossa alma a ti. Damos o domínio da nossa mente, do nosso coração, das nossas ações, das nossas reações, Pai. O domínio é teu, Pai. Tu é quem domina sobre nós, Pai. Nós entregamos, Pai, o governo, Senhor, das nossas vidas a Ti. Nós chamamos o Teu governo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida a paz de Cristo. Eu declaro sobre a tua vida o entendimento do amor de Deus. Em nome de Jesus. Você já prestou atenção no que quer dizer a palavra tutelar? Tutela, né? Olha só. Tutelar é aquele que protege, aquele que guarda. O que é uma tela? Não é o que cerca, não é o que dá segurança, seja para mosquitos não entrarem, seja para uma criança não avançar para onde vai, né? O que é uma tela? Não é uma cerca que se faz ao redor de nós? Você precisa dar a tutela da sua vida ao Senhor. Por meio do Espírito Santo já podemos falar Abba, Pai. Mas nós precisamos entregar a nossa vida ao Pai para que Ele venha nos guardar. E também você precisa entender o que o Senhor confiou a você. O seu lar está sob a sua tutela. Então você dá o domínio da sua vida ao Senhor. E você vai, com o Senhor, governar no seu lar. Amém? O Senhor é quem governa através de você dentro do seu lar, mas você é instrumento do Senhor. Dev Tyrus, uma grande pregadora que já está no Senhor, ela disse: o lar é onde o coração humano é formado. Nós precisamos entender isso da parte do Pai. Nós precisamos entender o que o Pai já nos confiou. Ele nos confiou, Ele te confiou, minha irmã, meu irmão, o lar onde você está. Faça este lugar um lugar para o Senhor reinar. Faça deste lugar um lugar para o Senhor reinar. Gente, isso é tão precioso, porque se eu vou para a palavra me diz que nós somos o templo do Espírito. A palavra diz que como corpo de Cristo nós somos o templo, e aí é a igreja, né? Onde o Espírito do Senhor se move com liberdade. E a palavra me diz que você e eu individualmente somos o templo do Espírito. Na sua casa, sua família é a parte do corpo do Espírito. Você precisa entender que você se move no corpo individualmente, você se move no corpo em grupo. Você tem a família de Deus e você também tem a família que o Senhor te entregou. Você está governando bem a sua casa com o Pai, através do seu relacionamento íntimo e pessoal com Ele? Você tem governado bem a sua casa? Você sabe bem o que é isso? Você precisa manter a ordem, você precisa manter a fé, você precisa manter a paz de Cristo. Você é o responsável, você pai, você mãe e você filho também. É aquele que é responsável por manter a guarda da casa, seja através das suas ações aqui, trazendo alimento para casa, alimento físico, trazendo provisão para casa, seja espiritualmente trazendo o alimento do Pai, trazendo a proteção do Pai, fazendo com que
todos na sua casa se rendam aos pés do Senhor. Você, filho, precisa se render. Você, mãe, precisa se render. É individual e também é coletivo. Você, pai, precisa se render. Pai, faça devocionais com seus filhos. Faça oração com seus filhos. Permita que os seus filhos vejam. Torne isso um hábito propositalmente para vocês. Mãe, faça isso também. Mãe, você tem a tutela do seu lar no sentido de que você precisa fazer comidinhas gostosas e precisa manter a sua casa em paz através da sua intercessão. Intercessão para que o seu marido se dê bem. Intercessão para que os seus filhos se deem bem. Intercessão para que haja profundo relacionamento entre eles. Você precisa perceber, mãe, o que está faltando nos seus filhos, no seu marido. E você precisa orar para que o pai complete. Foi assim com Adão e Eva. O Senhor tirou de Adão uma costela e ficou faltando algo, e estava em Eva. Então Eva, a esposa, percebe o que falta em seu marido, e através da sua intercessão ela completa nele, certo? Peça para que o Senhor trabalhe no coração dele, para que haja arrependimento, né? Perceba o que está faltando nos seus filhos e faça intercessões diante do Senhor. Clame ao Senhor para que haja vida, para que haja paz, para que haja entendimento, sabedoria, inteligência espiritual e emocional nos seus filhos. Perceba ali o que está faltando, interceda por eles, porque nós somos falhos. Eu tiro de você o fardo de que você errou como mãe, de que você errou porque falou errado, porque pensava errado. Tá tudo certo. A partir de hoje vai ficar melhor ainda quando você perceber o que está faltando ou o que eles estão errando e vai interceder para que haja mudança na vida deles. Amém? Isso não é mais peso sobre você, mas é percepção espiritual para que você interceda por eles. Assim também para o seu marido. Você tem coisas nele que você não gosta, interceda por ele. Marido, tem coisas na sua esposa que você não gosta, interceda por ela. Fale em amor, mostre como fazer, mostre com atitudes. Isso serve para todas as áreas de um relacionamento. Certo? É com atitudes de amor que nós mostramos o que uma pessoa precisa mostrar. Nós não podemos ser imaturos e ficar dando tiradinhas de letra, indiretinhas, mandar postagem do YouTube, videozinhos do YouTube para a pessoa falando de coisas que você não gosta dela. Isso ofende. Isso não vai causar mudança. Você precisa mostrar com as suas atitudes, mostrar com amor o que a pessoa está fazendo de errado e dizer, olha, eu já tenho intercedido por você. Não é que você seja mal por causa disso, mas existe como nós fazermos melhor. E você precisa também comparar com a palavra, né? O que meu marido está fazendo? Isso está me incomodando a mim? Sem ter nascido de novo, ou isso está incomodando a mim, nascida de novo? Eu estou percebendo essa falha espiritualmente, ou estou incomodada com algo que a minha alma não concorda? É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes algo nas pessoas ao nosso redor nos incomoda. Por quê? Porque nós estamos incomodados na nossa alma com coisas que nós achávamos que eram certas, certo? Então vamos prestar atenção nisso que o Senhor tem falado para nós, tá bom? Olha, a gente precisa entender que ser templo, como igreja, não é ir à igreja, é ser igreja. Eu preciso ser igreja na minha casa e depois eu vou ser igreja com a família da fé. Então eu preciso ser igreja com a minha família e daí eu vou ser bem-sucedido sendo igreja na família da fé. Você consegue entender isso? Isso é tutela, isso é responsabilidade, é aquele que guarda, né?
guarda as pessoas ao seu redor com a sua intercessão, com a sua percepção espiritual. Então, estar atento, pais, atenção, isso faz parte de ser sacerdote. É perceber, compreender e levar a Deus o que a sua família precisa. Mãezinha, perceber, compreender, buscar diante de Deus. Amém? Clamar que o Espírito Santo gere vida onde havia morte. Porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Isso é certo para você. Isso é certo. Eu quero te dar essa boa notícia hoje. O Senhor vai fazer com que aquilo que você percebe que está faltando em você, no seu marido, em você primeiro, no seu marido, nos seus filhos, paizinho, o que você percebe que está faltando em você primeiro, na sua esposa, nos seus filhos, isso é o que o Senhor, você vai perceber, vai entregar ao Senhor, vai clamar até que haja mudança, vai agir em amor e o Senhor vai fazer superabundar a sua graça ali naquele lugar. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. E nós vamos para o nosso plano de leitura anual e aqui diz assim, Romanos 11. Pergunto então, será que Deus rejeitou e desamparou o seu povo? De maneira alguma. Lembrem-se que eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. A gente vai ver aqui para você que não estava acompanhando, não viu a live de ontem, veja depois, porque é uma sequência que nós estamos vindo. Estamos estudando 1 Samuel, estamos estudando também Romanos e Salmos, certo? Olha só, em Romanos 10 ali, Paulo vem dizendo, o autor de Romanos, vem dizendo a respeito sobre que o povo de Deus rejeitou ao Senhor Jesus, né? Ele não reconheceu o presente de Deus, o dom gratuito de Deus que é Jesus Cristo, né? Que é quem promove em nós a fé para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos libertos e curados e possamos aproveitar de tudo aquilo que está ali. Por que os israelitas não prestaram atenção? Porque eles estavam muito apoiados na lei. Eles queriam viver ali a lei, mas eles nunca conseguiam. Por isso Jesus chamou eles de hipócritas, mas Jesus ele veio para cumprir a lei. Então a nossa lei, né, é Cristo Jesus. O autor vem dizendo, o fim da lei é Cristo, mas hoje a nossa lei é Cristo. Então, porque ele cumpriu aquilo tudo, nós precisamos estar entendendo o que é estar no corpo de Cristo, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser um com o Pai, o que é ser um com Jesus, né? É viver e pisar nos passos que ele pisou, é declarar, é entregar, é fazer a vontade do Pai. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Mas por que o Pai ouvia Jesus? Porque Jesus tinha uma profunda devoção para com o Pai. Ou seja, dedicação, é viver o que o Pai chamava ele para viver, né? E aqui vem dizendo assim, lembre-se que mesmo eu, israelita, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim, Deus não rejeitou o seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio do mundo. Vocês se lembram que as escrituras dizem a respeito do profeta Elias, se queixando a Deus contra Israel? Senhor, o povo de Israel matou todos os seus profetas, sou o único que sobrou, e agora estão tentando me matar também. E estão lembrados de qual foi a resposta de Deus? Ele disse, não, você não foi o único que sobrou. Tenho 7.000 outros além de você, e ainda que me amam e não se curvam aos ídolos. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse então a graça, não seria a verdadeira graça. Assim, a situação é essa. A maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam. Poucos a encontraram, aqueles a quem Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. É isso que as escrituras dizem. Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E o rei Davi tocou neste mesmo ponto quando afirmou que a mesa deles se transforma em laço e a sua tranquilidade acaba em sofrimento. A luz dos seus olhos se transforma em trevas para que não vejam.
com que percam completamente as forças. Pergunto mais uma vez: será que isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível a todos os outros. Agora, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta de salvação que Deus fez, quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Como vocês sabem, Deus nomeou-me como mensageiro especial para vocês, os gentios, e dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios, para que, se possível, eu faça com que eles desejem aquilo que vocês, os gentios, têm, e desse modo possa salvar alguns deles. Se a rejeição deles trouxe reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação se não vinda entre os mortos? Se não vida entre os mortos? Se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes das árvores são santas, também os ramos serão santos. No entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados, e vocês, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim agora vocês também participam da seiva da raiz cultivada. Olha aqui, ó. O autor aqui está fazendo menção ao nosso enxerto, ao nosso primeiro batismo, quando fomos enxertados no corpo de Cristo, certo? E quando Jesus faz aquela menção da videira verdadeira, um dos seus eu sou o que você precisa que eu seja, eu vou ser o que você precisa que eu seja, não o que você quer, mas o que você precisa. E ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, que é a melhor terra para raízes mais bem plantadas, com melhores nutrientes, que é a seiva que o próprio Jesus produz a partir da terra que o Pai fez para você e para mim. Não existe nada melhor do que ser enxertado. É isso que ele está dizendo. Olha só, nós éramos frutos de uma oliveira braba e agora fomos enxertados na videira verdadeira. Nós somos o ramo daquele lugar de trevas. Mas hoje nós somos um ramo enxertado num lugar onde nós daremos frutos. Este lugar é Cristo Jesus, é o nosso primeiro batismo. Fomos enxertados no corpo de Cristo para dar frutos a partir dele. Você consegue entender isso? E é disso que o Senhor Jesus disse quando ele falou: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor confia a nós. Viver isso que o Senhor nos deu para viver. Essa tutela, o lugar de governo com o Senhor em nosso lar, né? Como família, como indivíduos, nós precisamos viver isso. Olha o que diz aqui. É preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembrem-se que vocês só são importantes porque agora são parte da árvore do Senhor. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, dirão vocês, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Tomem cuidado, lembre-se de que aqueles ramos foram cortados por causa da sua incredulidade e vocês estão ali pela fé, ou seja, se tiver falta de fé em nós, falta de fé em quem Deus é, em quem Jesus é, nós também seremos cortados. Por isso que Jesus se refere ao ramo que não dá fruto. Ele diz assim, ó, o ramo que estando em mim não der fruto através da sua fé. Através da sua fé, e é por isso que Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, ou seja, quem tem fé para crer no que eu fiz, do seu interior vão fluir o que? O poder de Deus, os rios de água viva. Ele se referia ao Espírito Santo, que traz a cura, que operou em Jesus para que ele fizesse todos os milagres, e que opera em mim e em você. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos, para todas as áreas da nossa vida.
Lembrem-se de que vocês são importantes, porque agora são uma parte da árvore de Deus, ele vem falando aqui. Foram cortados por causa da incredulidade e vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos, mas sejam humildes e temam a Deus. Entender, liberar, entregar o governo da nossa casa, das nossas vidas, da nossa família, dos nossos filhos ao Senhor. O tempo todo, o dia inteiro, essa é a nossa luta. Amém? A nossa luta é entregar, é declarar: o Senhor é teu, Senhor. Eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Eu não quero o meu saber, eu quero o teu. Né? Declarar: Senhor, tu és santo, tu és bondoso, é de ti que vem o meu alimento. É através de ti que eu frutifico, é porque eu creio em ti, Senhor. Amém? Declare isso aí. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio na tua obra e tudo que tu fez. Olha o que ele vem dizendo aqui, ó. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, ele tampouco poupará vocês. O ramo que estando em mim não der fruto, isso serve para mim e para você, porque serviu para o povo de Israel, sabe? Serviu para os israelitas, então serve para nós também. Prestemos atenção nas nossas atitudes, porque as nossas atitudes são os nossos frutos. O que nós fazemos são os nossos frutos. O que nós fazemos alimenta alguém, seja para mal ou para bem. As suas atitudes, as reações de ira, de brabeza, de raiva, de frustração, alimentam pessoas para mal. Então pare de descontar as suas frustrações nas pessoas da sua casa. Pare de ficar brabo porque você não tem as suas expectativas atendidas, porque as suas expectativas precisam ser as expectativas do Senhor, no Senhor, né? Por isso que o Senhor não nos dá o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Pare de colocar a sua expectativa em Deus, porque você vai ser frustrado, né? Peça a Deus que você tenha a expectativa dele. Porque assim você vai ser bem-sucedido, assim você vai ser satisfeito e você vai dar frutos de paz, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, que vai alimentar a sua casa, que está sob a sua tutela, reinando com Deus, vai dar alimentos bons, vai dar frutos bons e você vai ser conhecido como filho de Deus, porque pelos frutos é que você é conhecido. Você consegue entender isso? Você pode dar frutinhas que vão alimentar e vão intoxicar pessoas, mas você pode dar frutos maravilhosos que vão alimentar bem as pessoas. Pare de entregar morte e entregue vida através das suas palavras, das suas atitudes, em Deus. Pegue a seiva do Senhor e produza para as pessoas alimentos verdadeiros. Amém? Ele vem dizendo aqui, ó: observe como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Senão vocês também serão cortados. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás e voltarem para Deus, ele os enxertará na árvore outra vez. Pois se Deus esteve pronto a tomar vocês, que estavam tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-los em sua própria oliveira cultivada, de uma maneira antinatural, vocês não veem que ele estará muito mais pronto a enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira? Então, gente, é a nossa conduta que vai nos manter em Jesus. Essa parte aqui, Romanos, esse capítulo de Romanos fala exatamente sobre nós nos conduzirmos em Cristo, né? E quando nós não nos conduzimos em Cristo, nós podemos ser um ramo que está ali sem dar frutos. O Senhor nem fala só de produzir frutos maus, Ele fala sobre você estar sem dar frutos, ou seja, sobre você ir à igreja sem ser igreja. Você precisa discernir o que é o corpo de Cristo. E se você precisar saber sobre isso, tem um vídeo aí que já está como vídeo, né? Está como ao vivo na nossa playlist aqui no YouTube, que fala discernindo o corpo. Procure esse vídeo, você precisa vê-lo, tá bom?
E aqui em 1 Samuel segue falando sobre o processo de Davi, né? O processo onde Davi virou o rei. Ele precisou passar por um processo. Assim como nós precisamos passar por um processo para sermos filhos de Deus, verdadeiros adoradores. O Pai é Espírito e busca os verdadeiros adoradores que são nascidos em Espírito, nascidos de novo, em Espírito e em verdade agora, né? Então ele vem buscando, Davi nós estamos passando por esse processo. E enquanto estamos passando por esse processo, me veio a palavra mientras, que é enquanto, né? Eu quero declarar sobre você que está me vendo aí, que é de outro país, México, Venezuela, Colômbia, Argentina. Eu declaro sobre você agora a paz de Cristo para passar pelo processo, o discernimento do Pai para passar pelo processo, assimilando, se alimentando da seiva, para que você venha produzir frutos lindos para o povo do Pai, em nome de Jesus. Olha só, então Davi fugiu de Naiote em Ramá e encontrou-se com Jonatas. O que eu fiz? Exclamou Davi. Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o pai, para ele querer matar-me contra o seu pai? Isso não é verdade, afirmou Jonatas. Tenho certeza de que ele não planeja tal coisa, pois ele sempre me conta tudo o que pretende fazer. Aqui, gente, olha só, essas não são as dúvidas que nós temos no nosso coração. Por que eu estou passando por isso? Por que isso tinha que acontecer comigo? Gente, nós precisamos entender que há um processo para nos tornar algo. Você está passando por isso, porque o Senhor quer te tornar, Ele quer te entregar algo, mas você precisa estar preparado para receber. Todo o processo é para que nós possamos estar prontos para receber. Como o processo de fundição, né? Nós precisamos ser feitos, moldados numa peça, precisa ter um molde. Sabe, esse molde é Jesus, nós estamos sendo moldados nele, para que então nós sejamos cheios dele. Então, para que a gente possa receber o que o Pai está nos dando, nós precisamos estar sendo moldados, e o processo de molde o molde é o nosso processo, sabe? Então Davi estava sendo moldado. Ele precisava entender o que ele precisava para ser rei, ele precisa assimilar. Então aí vai uma chave do reino para você. Quanto antes você estiver diante do Pai de joelhos, quanto antes você entender o que o Senhor está querendo onde o Senhor está querendo te moldar, né? Você vai entender o que Ele está querendo te entregar. Você vai perceber, a tempestade vai acabar antes, né? Porque você vai estar assimilando, vai estar percebendo que o Pai quer te entregar algo. É lindo isso, não é? Perceba, receba do Senhor a percepção espiritual. Em nome de Jesus, para ouvir a voz dEle, para entender o entendimento dEle, para captar, para que entre no seu coração e comece a gerar frutos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí vem vindo esse processo todo de Davi, né? E nós vamos lá para Salmo 65. Diz assim: ó Deus, é um salmo de Davi, tá? Aqui em Sião o louvor é apropriado ao Senhor. Nós cumpriremos as nossas promessas. Todos os homens virão ao Senhor, porque o Senhor responde às orações. Mesmo que os nossos pecados de injustiça e desobediência sejam muitos, o Senhor nos perdoa. Ah, como são felizes as pessoas que o Senhor escolhe para se aproximarem e viverem em sua presença. Olha só que lindo isso, gente. É o Senhor que te traz, tá bom? E viverem em sua presença. Deixa eu olhar aqui. Viver na sua casa nos deixa muito alegres por causa da sua bondade. Quão grandes feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, o Senhor nos responde. Mostra a sua justiça, livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos em toda a terra.
e também sobre os mares, os oceanos mais distantes. O Senhor formou e firmou os montes com a sua força, mostrando o seu grande poder. O Senhor acalma a fúria dos mares, o barulho forte das ondas e o tumulto das nações. Nas terras mais distantes, as suas maravilhas causam admiração aos habitantes. Do nascer ao pôr do sol, o Senhor desperta hinos de alegria. O Senhor manda a chuva para regar a terra, assim o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam, e a terra produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações, amolece a terra, dissolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda a parte. O Senhor mostra toda a sua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde ele passa, há fartura. Os pastos do deserto ficam verdes, os montes se cobrem de flores coloridas, os campos ficam cheios de rebanho, e os vales fazem brotar as espigas de trigo e cevada, e toda a terra vibra e canta de alegria. Me lembrei agora de Números, quando o Senhor diz: bendito serás na terra, bendito serás no campo, né? Se eu obedecesse atentamente ao obedecer ao Senhor, o Senhor vai fazer com que a minha família seja bendita. É exatamente isso que a palavra diz. A minha família vai ser bem falada quando eu obedeço ao Senhor. Então, é pegar a seiva do Pai, é obedecer ao Senhor, obedecer ao que o Senhor fez, é estar nos passos de Jesus. E aí nós vamos produzir frutos e nós vamos ser bem falados. A nossa família vai ser bem falada porque nós cuidamos da nossa casa, nós temos a tutela, nós governamos com o nosso Pai na nossa casa, nós governamos com o Pai, o Senhor nos guarda, nós somos aqueles que guardam também o nosso lar com o Pai, nós é que reinamos na nossa casa com o Pai. Então, sabe, meus queridos, você quer ser bem falado, você quer que a sua família seja bem falada, bendito. Então ande nos passos de Jesus. Tome posse do que o Senhor te entregou. A tutela é sua. Faça dar certo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém? Que você pegue esta palavra enraizada em você através do Espírito e venha dar muitos frutos dignos de arrependimento. Que você seja bendito na terra, no campo, na sua família, em todos os lugares onde você estiver. Em nome de Jesus. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.